Salve, salve pessoal, bom dia, começando a nossa live número 43, nessa segunda-feira, primeiro capítulo do terceiro livro, que Grouped, certo? Do Paul Adams, ex-vice-presidente de produto do Facebook, o cara que ajudou a desenvolver o feed de notícias, aí provavelmente o produto mais utilizado, né, no mundo inteiro, todos os dias. Então, tô animado. Como eu disse ontem, eu já li esse livro, vai ser uma releitura para mim, mas muito interessante voltar a ler aqui, principalmente esse primeiro capítulo já ambientando a nossa discussão aí dos próximos 10 dias, né? Como eu falei, um livro bem rápido, bem curto, tem aí, eu acho que menos de 200 páginas, tem 10 capítulos, vamos matar ele rapidão. Na semana que vem já era esse livro e a gente vai saber tudo, ou melhor, o mínimo necessário para a gente compreender como a internet funciona e principalmente como pensa o cara que ajudou a criar a maior rede social de todos os tempos, certo? Ajudou a conectar aí bilhões de pessoas. Então a gente começa esse capítulo, a gente começa o livro com o Paul nos contando como a internet está mudando, certo? The Web is Changing, esse é o nome do capítulo. Então ele fala, né, de como a internet está mudando. Basicamente, ele inicia aí ali a argumentativa dele mostrando como as coisas ficam melhores quando elas são construídas em torno de pessoas, né? Quando as pessoas são o foco do produto, estão no centro do produto e as características do produto vão compondo, né, a solução em torno. Então vou dar um exemplo aqui que ele traz, né, para ficar mais palpável na nossa cabeça aqui na nossa discussão, ficar mais fácil de entender, que é o seguinte: provavelmente vocês se lembram lá no início do Facebook, quando o Facebook começou a explodir aqui no Brasil, lá para 2010, 2011, um dos grandes chans do Facebook que fez a gente entrar, né, na plataforma, eu falo isso por mim, falo pelos meus amigos e eu acho que vocês vão reconhecer isso também. A gente entrou por conta do Zynga, né, daquele Farmville, né? O Zynga era a empresa de jogos desenvolvedora do Cityville, né, do Farmville, de todos aqueles joguinhos sociais, né, que você conseguia trocar as coisas com seus amigos, tinha ranking, você conseguia competir com seus amigos, enfim, o jogo era simples, banal, assim, muito básico, né, era um jogo que ele quase não tinha nenhum grande recurso gráfico. O grande diferencial dele era justamente as pessoas, era ser uma rede social, né? Você tinha um jogo e em torno desse jogo existia as redes sociais. E aí ele faz um paralelo muito legal com o Call of Duty, né? O Call of Duty ele foi lançado em 2003 pela Activision, tô vendo aqui, né? E produziu aí 7, né, versões independentes do Call of Duty, totalizando aí uma quantidade de 60 milhões de cópias vendidas desde o lançamento. E aí ele fala que o Cityville, né, o Farmville do Zynga, ele teve um crescimento 2 vezes maior, ou melhor, ele vendeu 2 vezes mais que o Call of Duty vendeu em todos esses anos, né, de 2003 até 2010, eu acho. Né, ele diz aqui que o Zynga foi lançado em dezembro de 2010. Então, qual é o grande diferencial, né? Por que eu estou falando? Por que ele traz esses exemplos do Call of Duty e do Farmville, do Cityville? Porque o Call of Duty era um jogo com muito recurso gráfico, com muitas features ali interessantes para os jogadores, né? Para quem gosta de jogos e tudo mais, mas ele não tinha o principal, né, nesse contexto, que são as pessoas. Não tinha essa rede, não tinha essa conexão. Você não conseguia competir ou jogar com seus amigos da mesma forma que o Farmville, que o Cityville se propôs. Então ele traz que quando os produtos são construídos em torno de pessoas, ele fica muito melhor, ele fica muito mais atraente, ele tem um potencial de escalabilidade muito maior. Um outro exemplo muito legal que ele traz é do próprio Facebook.
o Facebook lançou o Facebook Photos, né, que eles chamam, é engraçado, a gente vê o Facebook como o Facebook, eu pelo menos vejo, né, ouvia, mas ele traz, e a gente vai ver ao longo do livro inteiro, ele traz diversas features, assim, diversas características da plataforma que ele enxerga como um produto, né? Eu acho que isso é da visão interna deles, de como eles desenvolvem a plataforma como um todo. E ele chama Facebook Photos, né? Então as fotos do Facebook foram lançadas em 2005, né? E foi um dos grandes produtos que ajudou, né, o crescimento viral do Facebook nos Estados Unidos, né, especialmente. E aí ele fala que qual era o grande lance das fotos no Facebook, né? O fato de você conseguir subir foto lá. Ele diz que o grande diferencial era exatamente pessoas, né? Foi um produto, é um produto construído em torno de pessoas. Qual era o lance, né? O tchan. O tchan era que você ainda consegue marcar os seus amigos na foto que você tirou com eles. Esse é o grande lance. Então, você gerava um compartilhamento de foto, né? Um compartilhamento de momentos. E ele diz, naquela época, em 2005, já existia uma porrada de plataformas, de empresas que ofereciam a mesma coisa, você fazer o upload de foto. Mas ninguém tinha essa feature, essa simplicidade de você conseguir marcar os seus amigos. E isso foi, mais uma vez, um dos grandes elementos, aí, um dos grandes ingredientes que proporcionou o crescimento acelerado, né, o crescimento viral do Facebook. De novo, porque tem pessoas, né, tem um ingrediente pessoas no meio. E aí a gente vem, né, a gente avança então esse capítulo bem curto, né, todos são muito resumidos, assim, muito direto ao ponto. Ele apresenta pra gente as 3 fases da internet. Ele diz que a primeira grande fase da internet foi conteúdo linkando conteúdo, né? Nós usuários, se for pensar na década de 90 da internet, nós íamos atrás de conteúdos, era algo muito pontual, né? Direto. Ele diz que nessa primeira fase os documentos estavam linkados, né? A internet era construída em torno de documentos, em torno de conteúdos, né? Páginas da web. A segunda grande fase foi a possibilidade, que é chamada até a web 2.0, né? Que é o fato de você conseguir deixar comentários nesses documentos, nessas páginas. Então, o simples formulário de comentário nas páginas foi uma evolução disso. E a partir dessa feature, dessa novidade, a gente conseguia interagir com outras pessoas, não da maneira como a gente tem hoje, mas um primeiro passo, né? Porque a gente se conectava através de um conteúdo, ou seja, eu entrava no site X, lá que era um artigo, e deixava o meu comentário sobre o artigo nesse site X. Você entrava na mesma página, entrava no mesmo artigo, ia lá e deixava seu comentário. Essa foi a segunda grande fase, a gente conseguia se conectar através de um conteúdo. Mas, finalmente, estamos chegando na terceira grande fase, que é a internet construída em torno das pessoas, né? Que aí vem essa fase das redes sociais, que já estamos aí há quase 10 anos, se for ver, né? Esse livro aqui ele foi publicado em 2012. O Facebook ele começou a já alcançar grandes números de usuários ali em 2010, 2011, se eu não estou enganado. Então daqui a pouco a gente vai completar 10 anos assim nessa fase rede social, certo? Onde as pessoas estão no centro da rede e os documentos eles estão em torno de nós, né? Nós estamos muito mais conectados com pessoas. E aí ele tem até um esqueminha aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Essa é a primeira fase, certo? Essa é a segunda fase e essa é a terceira fase na qual estamos agora. Deixa eu ver se eu pegar o foco aqui. Então, primeira, segunda, terceira fase, você vê, ó, a internet ela está construída em torno de pessoas agora. Então, ele diz que o comportamento social é a característica chave agora nas redes sociais. E ele diz que os negócios mais bem-sucedidos na internet são aqueles que compreendem isso, né? Compreendem o fator humano, o fator comportamental, social dessa realidade hoje da internet, né? E aí ele também traz, o nome do livro é Grouped, o Eric, esse daqui, Paul Adams. Ele também diz que o comportamento social é algo que sempre esteve, né, na sociedade, entre nós seres humanos, né? Nós
Eu até introduzi ontem, quando eu estava falando sobre o livro nos stories, o fato de que nós somos seres emocionais, nós somos seres sociais acima de tudo, né? Antes de sermos seres racionais, nós somos sociais, emocionais. Então o livro ele traz isso muito forte, ele traz o fato de que o comportamento humano, né, essas interações, esses comportamentos sociais, eles mudam muito devagar, né? Ele diz que provavelmente que a nossa geração, ao longo da nossa vida, nós não vamos ver mudanças drásticas de comportamento humano, né? Ele diz que a tecnologia, por outro lado, muda numa velocidade muito rápida. Então, o que ele quer dizer é que a nossa vida, ou melhor, a vida online, a internet, ela está alcançando a vida offline, né? A tecnologia está avançando tão rápido, onde ela vai conseguir trazer as características da sociedade offline, das redes sociais offline, que existem aí há milhares de anos, para a realidade virtual, né? O que já é hoje em dia, né? Nós, como eu falei ontem, o fato de eu estar fazendo a live aqui me permite conectar com pessoa do outro lado do mundo, né? Um negócio óbvio da internet que a gente já está acostumado, mas é válido mencionar porque essa é uma fase, né? E aí ele diz que embora a tecnologia avance numa velocidade muito mais rápida do que muda o comportamento humano, nós ainda estamos numa fase inicial da internet, né? A gente ainda está nos primeiros anos. Ele diz, a sociedade tem, sei lá, milhares de anos, né? As relações sociais, as redes sociais offline têm milhares de anos. Nós chegamos até aqui por conta delas. E a internet tem o quê? 20, 30 anos talvez, né? Ela é muito jovem, né? Se comparada com a sociedade como um todo. Então a gente tem muita coisa a ver, muita coisa nova vai acontecer, principalmente do ponto tecnológico, mas o que ele diz aqui, o que ele destaca é que o comportamento social ele muda numa velocidade muito pequena. Então, se a gente compreender o que faz as pessoas se comunicarem, como elas se comunicam, como elas são influenciadas, como elas influenciam os outros, como que isso acontece entre pequenos grupos de amigos, né, pequenas famílias, vamos dizer assim, isso é a chave, é muito mais importante, é o fundamento para a gente compreender a internet como um todo, as redes sociais como um todo, como as coisas se espalham, certo? Como a gente cria talvez a viralização de conteúdo. Então isso é muito legal. E aí ele diz, né? Ele diz aqui numa parte também, já finalizando o capítulo, que isso interfere no marketing, certo? Que por muito tempo o marketing que era utilizado era aquele marketing de empurrar as coisas, né? Como a gente viu no primeiro livro do This is Marketing, inclusive o Seth Godin, né, autor do This is Marketing, é uma das referências do Paul Adams nesse primeiro capítulo. Achei muito legal isso. É um outro livro do Seth, mas ele é uma referência. E aí ele diz que antigamente a gente tinha um marketing, né, empurrado, você empurrava as coisas para a pessoa, né? Não existia um diálogo, não existia uma troca, as pessoas não eram o centro do marketing. Na verdade, a gente usava todas as táticas e estratégias ali para empurrar as coisas para a pessoa e não fazer uma troca. Então ele diz que isso muda também o marketing, muda o nosso foco sobre influência, né? Sobre o que a gente entende como influência. Ele fala que por muito tempo as pessoas acreditavam que para gerar um grande awareness, né, para espalhar as mensagens, seja lá qual for, ao longo por todo um país ou por toda uma sociedade, você precisava influenciar os influenciadores, né? As pessoas, ele diz que isso era um senso comum. Você deveria pegar os grandes líderes ali, os pensadores de cada polo, cada ponto da sociedade, vamos dizer assim, influenciar esses caras para que então influenciasse, né, a mensagem se dissipasse pela sociedade inteira. Mas ele diz que isso é um mito, né? Ele cita até o Malcolm Gladwell, que é um autor famoso. Eu nunca li os livros dele, mas ele cita aqui também, citando o livro de 2002 chamado The Tipping Point. É um best-seller, talvez vocês já tenham ouvido falar. E ele descreve aqui, né, a lei dos poucos, eu acho, The Law of the Few. Eu não sei se essa é a tradução certa. Mas aí o que ele quer dizer é que essa influência dos influenciadores, né, quando você quer espalhar sua mensagem,
você não deve influenciar os influenciadores, não é assim que se faz. Na verdade, você deve influenciar pequenos grupos de pessoas, pequenos grupos de amigos, e eles serão os responsáveis por fazer as mensagens se espalharem. E como eu conheço esse livro, como eu já li, eu sei que ele vai entrar a fundo nesse tema em outros capítulos. Esse é só o primeiro capítulo, ele só está dando uma visão estrutural da coisa, de como a internet está indo para um ponto voltado, né, focado nas pessoas. Essas são as redes sociais. Ele diz que essa evolução, o que ele quer dizer com a vida online alcançando a vida offline, é que a internet, ou melhor, as redes sociais, né, vão chegar num ponto onde não se chamarão mais redes sociais, elas se chamarão apenas redes, né? Que é justamente a ideia do online alcançar o offline, que nós somos redes sociais, né? Nós vivemos nas redes sociais desde sempre. A Rafa falou, a Nanda disse que as pessoas adoram comprar, mas não gostam da sensação de serem pressionadas para comprar. Exatamente, ele fala sobre o marketing de permissão, né? Que é o livro que ele referencia ao Seth Godin. A ideia é exatamente essa, né? Então, e esse marketing de permissão é você se transformar amigo das pessoas, né? Amigo dos seus clientes. Então você ganha a permissão de vender para elas, né? E aí tira um pouco dessa sensação de ser pressionado a comprar. Muito legal. Estou ansioso para ver os próximos capítulos, reler, trazer aqui para vocês. Esse foi apenas o primeiro. Né? O ponto é que a internet está mudando, isso em 2012, então a gente já acelerou aí alguns bons passos, né, desde que o Paul publicou esse livro, mas a gente está estudando os fundamentos, a base, certo? A gente está estudando algo que muda numa velocidade muito pequena, quiçá muda de alguma forma, né? Então, esse foi o primeiro capítulo. O segundo capítulo a gente vê amanhã às 9h03 da manhã, certo? Na live 44 já. O segundo capítulo se chama Como e Por que nós nos comunicamos com os outros. Muito interessante, a gente vai começar a avançar e ver como que as decisões são tomadas por nós seres humanos nas redes sociais, nas redes offline, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por quem assistiu agora, obrigado para quem vai ver depois. E aquela ideia, se você gostou do tema do livro, se você está gostando das lives, compartilha com um amigo, mostra isso para ele, ajuda eu a espalhar as lives organicamente e nós vamos vendo dia após dia o que o Paul Adams tem para nos dizer sobre redes sociais. Valeu, pessoal, um abraço, até amanhã e boa semana.